Bem-vindos a mais um episódio do podcast Além dos Números. Hoje eu estou aqui em São Paulo, um estúdio diferente, o estúdio da Brandão Academy, e eu estou com um fundador. Então ele é médico, professor, empresário, escritor, dentre tantas outras coisas. Muito bem-vindo, Dr. Rodrigo Brandão. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui. Doutor, fala um pouquinho da sua jornada de médico, escritor, também pai, né? Sim. Não, eu fiz medicina, né? Fui na área de clínica médica, depois lá na USP. E aí eu fui virar médico assistente da equipe de emergência do HC. Nós tínhamos um enorme vácuo de ensino dentro da medicina de emergência, então foi um vácuo que eu comecei a ocupar, né? Fiquei responsável pelos residentes, a gente fez um livro, primeira versão em 2003, um curso em 2002, depois um outro livro em 2005, esse livro se tornou o livro mais vendido de medicina do Brasil, e também dentro dessa carreira eu me tornei gestor na emergência, supervisor da equipe, a gente criou uma residência de medicina de emergência, fiz o meu doutorado dentro da instituição, fui para a carreira de docência, fiquei docente na faculdade do Albert Einstein até recentemente, né? Saí agora em janeiro, e a carreira de empreendedor, eu sempre tinha meus cursos, né? Com a minha empresa ali, mas sempre com parceiros, né? A Manoli, a própria USP, eu coordeno o curso de emergência da USP, mas eu resolvi ir um pouco para essa carreira de empreendedorismo em educação médica, muito inspirado pela minha esposa, né, que é a CEO da Brandão Academy, né? Eu obedeço ordens aqui. E os meus dois papéis principais, que é de marido e de pai. Então a medicina, você entra primeiro para a medicina, depois vem o ser escritor, ou nasceram quase que juntos? Não, foi a medicina, né, os 6 anos da faculdade de medicina, e começou a ter oportunidades. A gente, quando em medicina, principalmente se você começa a estudar muito, espera-se que você publique coisas científicas. Então, eu já tinha pouca coisa na graduação. Depois, durante a residência, publiquei mais algumas coisas, mas aí em revistas. E aí quando eu virei assistente da medicina de emergência, a primeira oportunidade de escrever um capítulo de livro. E eu gostei disso, e comecei a escrever mais. E aí fui chamado para participar de livros e daí ter o meu próprio livro. Eu sou escritor até agora, em livros técnicos. Até tenho pretensão de fazer outro tipo de livro em algum momento, né? Ou ir para a parte... Nós vamos fazer um livro agora de gestão em medicina de emergência, parceiro Rodrigo Rossini, entre outros. Na verdade, esse ano tem alguns projetos de livros extras, mas foi dentro da carreira de medicina. Tudo o que eu escrevi até agora é dentro da parte técnica de medicina, principalmente na área de emergência. Então, os livros acabam sendo um manual muito técnico para quem trabalha na área. Sim, sim. É exatamente o que são. Agora, quando a gente vai fazer algo sobre gestão, e no livro de gestão em emergência, eu fiquei muito com a parte de liderança, de comunicação, de organização de setor de emergência, que talvez eu saia um pouco daquela coisa técnica de medicina e comece a entrar em outras áreas, mas ainda não deixa de ser um livro técnico, né? Não é um livro, não é uma história, não é filosofia, embora tenha muitos meus pensamentos de como deveria ser organizado um serviço de emergência. E te olhando no Instagram, seu Instagram é bem leve, né? Então, mesmo não sendo médico, a pessoa acaba querendo estar com você e te acompanhar. E parece que a área de educação, quando a gente olha no Instagram, parece que foi meio que uma paixão. Como que nasceu isso? Ir para a área de educação? Tá aqui à frente, você já era professor, obviamente, mas fazer isso de forma digital, de forma imersiva? Olha, houve uma jornada. Eu sempre fui uma pessoa que era conhecida por ser tímida. E aí, tanto que a primeira vez que me puseram que fazer algo lá, apresentando para os outros na faculdade, foi algo que eu me hiper preparei para fazer, e daí, quando eu estive preparado, eu meio que dominei o assunto e foi considerada a melhor apresentação daquele ano. A partir daí, ganhou um certo gosto por fazer isso e de se comunicar. Diz a minha esposa, não só ela, que eu gosto de palco, que eu sou um educador, mas boa parte dessa questão de paixão por educação é uma paixão também pelo palco, de aparecer e dominar. E no começo eu ficava nervoso, eu hiper preparava
Hoje ficou algo natural, mas acho que foi uma confiança adquirida. E que bom até. A minha ideia é fazer o Instagram meio leve, embora o Instagram reproduz muitas vezes quem eu sou, principalmente no começo da visita, depois eu acalmo. Então, uma pessoa falou assim, olha, eu gosto muito dos seus vídeos, mas você me deixa ansioso, porque você parece que está muito bravo, você está muito revoltado com o que está errado. Eu falei, olha, a minha intenção não é deixar ninguém estressado, não, mas eu acho que o personagem que fica nervoso com o que está acontecendo de errado faz parte também do Instagram funcionar. Mas também tem a parte do educador, né? Sim. Às vezes você vê algum comentário, alguma notícia, alguma forma que estão fazendo algo errado, tem o sentido de olhar para aquilo e falar, eu posso alertar que isso não está funcionando, A né? ideia é essa. A ideia é de falar o que está errado. E nem sempre eu estou certo, mas mostrando uma visão. E principalmente que as pessoas interpretam muito errado o que é emergência. E a gente tem que puxar. Então, hoje mesmo, tinha um paciente que estava lá que tinha algum sentido de uma doença para investigar, mas não era nada de emergência. Era um caso que não era nem para estar internado numa enfermaria, era um caso de ambulatório. E aí você tem que explicar, olha, eu entendo o que você vê aqui, mas não é o local a emergência. Emergência é para emergência. Se eu começar a transformar emergência em outras coisas, ela não vai fazer nem emergência. Então, a gente precisa ter essa visão, e pouca gente tem. A especialidade é meio nova. Quem ensinou emergência para os primeiros especialistas não fez a residência de emergência. Eu fui o criador da residência de emergência do HC. Eu fui um dos que brigou para a especialidade existir e eu fiquei com a responsabilidade de formar gente que queria fazer emergência desde o início. Mas a minha residência não foi emergência. Emergência virou a minha vida em algum momento. Eu diria que mais ela me escolheu do que eu escolhi ela, né? Mas agora estamos bem com a escolha, né? A gente escolhe amar a emergência e vamos em frente. Eu sou contador, não sou médico, muitos que assistem o meu canal não são médicos. Mas quando o senhor fala em emergência, a gente está falando ali dentro de um hospital, de um pronto-socorro, uma área que seria uma área que atenderia risco rapidamente, é isso? É onde eu trabalho mais, mas não necessariamente isso. Tem um lema da emergência que é anyone, anything, anytime. É qualquer um, com qualquer coisa, em qualquer hora. Mas o que consiste numa emergência? Às vezes você tem, por exemplo, eu estou ganhando peso ou eu estou perdendo peso no último mês, 2 meses. Ruim, né? Mas você não vai morrer disso, isso não vai causar um sofrimento imediato, isso não é um problema que eu tenho que resolver agora. A emergência pressupõe que ou eu estou lidando com um sofrimento importante ou eu estou lidando com algo que tem um risco de sequela ou de morte. E isso pode ocorrer, e no meu caso, quase sempre dentro de uma unidade hospitalar, que é onde eu vejo, mas pode ocorrer também dentro de uma unidade pré-hospitalar, né? A gente tem o SAMU, o GRAU. Meus residentes, o local que eles mais gostam é dentro do pré-hospitalar. Pré-hospitalar é vida para eles, o que é engraçado, porque na minha época da residência existia um certo desdém acadêmico com essa área. Até hoje, a penetração do pré-hospitalar não é grande dentro da faculdade e é uma área totalmente nova e com certos conhecimentos que não estão sendo ensinados na faculdade. Então, não é só hospital, mas envolve certas condições que precisam ser endereçadas imediatamente e qual 90% delas estão dentro de um hospital. Na medicina, a prevenção ainda é o melhor caminho? A prevenção é o melhor caminho para quase tudo. Então, por exemplo, a gente fala muito, o impacto do choque, né, da desfibrilação numa parada cardíaca. Bom, vamos pôr desfibrilador em tudo quanto é canto para resolver. Só que isso vai ter muito menos impacto do que se a gente fizer um programa educacional de mudar hábitos de vida, de pessoas pararem de fumar e outras coisas, no número de pessoas que vão evoluir com uma parada cardíaca que precisa tomar esse choque que eu falei. Então, em tudo na vida, prevenção entra. Mas na emergência é quando as prevenções falharam, né? Falhou, chegou em mim, né? Não deu certo. Ou também as inevitabilidades, né? Porque não importa quanta prevenção você faça, uma hora a gente morre, uma hora a gente adoece. Então tem isso. Mas muito se fala sobre o papel expandido da medicina de emergência, que inclui verificar aquelas patologias que o paciente pode ter e não tinham sido identificados em outro momento,
e encaminhar para fazer essa prevenção e até iniciar ela na emergência. Mas o papel fundamental é manter as pessoas vivas, manter as pessoas sem dor, manter as pessoas sem sofrimento e referendá-las, encaminhá-las elas para a continuidade do segmento. A gente não continua esse segmento depois de um consultório. Entendi. Qual o papel da liderança nesse processo de alta pressão, como um pronto-socorro, como um hospital? O que o líder aí naquele momento, o que o senhor acha que o principal dele nesse momento de tamanha pressão? Porque eu imagino que para um médico deve ser muito complicado quando chega em situações bem complicadas de tomar uma decisão muito clara, né? O líder, primeiro, ele tem que conhecer o chão da fábrica. Ele tem que saber o que é emergência. Não podemos ter líderes que não conhecem o que é emergência, senão vira general de gabinete, né? Fica lá no tabuleiro do war, nossas tropas vão invadir Vladivostok, Treblinka e por aí vai. Então você tem que conhecer o que está acontecendo, conversar com a sua equipe, saber do que se trata e não fazer mudanças abstratas que você não sabe qual é o impacto e ficar muito preocupado com a narrativa. O líder é um cara que se preocupa com o todo, é o cara que deve saber ouvir as notícias ruins, ele não é o cara que deveria se preocupar em criar narrativas favoráveis a eles, mas ouvir tudo que é de problema para poder melhorar junto com a equipe. Sempre, para mim, eu tive melhores relacionamentos depois com aquelas pessoas que me desafiavam do que com as pessoas que ficavam lá para me agradar e dizer que estava tudo certo. Líder é servir. Líder, ele tem lá, assumir a responsabilidade em certos momentos, mas o principal propósito dele é criar uma equipe, fazer essa equipe crescer, fazer ela chegar aonde ela não chegaria sozinha ou onde ela teria dificuldade de chegar sozinha. E ter o propósito de fazer as pessoas serem melhores do que era, mesmo que seja para elas te abandonarem depois da equipe. Você fazer essa pessoa crescer tanto, que ela vai ser líder em outro hospital e você vai ter que formar outra pessoa para esse papel. Mas se você fez isso, você fez um bem para a sociedade, você fez um bem para essa pessoa e é para isso que a gente está. Importante o que o doutor trouxe, porque hoje as pessoas esqueceram o sentido da palavra servir, né? Uhum. Tem gente que confunde isso com muitas outras coisas. Mas se todo mundo, na sua profissão, se dedicasse a servir o outro, servir sua equipe, servir o próximo, tudo seria mais seguro, mais fácil, mais rápido. Mas as pessoas vão se perdendo, coloca um crachá, como você falou, comandante da tropa, né? Às vezes nem está sabendo o que está acontecendo, mas só quer dar ordem, não quer descer ali, entender e servir. Não, e saber ouvir, inclusive, quando as pessoas discordam da sua ordem, inclusive quebrar o pau lá e depois que terminar isso aqui, vamos tomar um café lá ou vamos sair para jantar, porque fica ali. A gente tem um objetivo em comum de fazer as coisas funcionarem. Um dos momentos mais felizes da minha carreira médica, e isso é paradoxal de ser falado, foi durante a pandemia Covid, que tudo fechado, eu tinha uma equipe totalmente focada nisso, e eu comecei a partir para certas coisas de assistência, estar lá no meio da equipe e comandando, eu me senti o general comandando as tropas, mas eu estava o tempo inteiro com eles. Então, às vezes, tinha que fazer alguma coisa, tem que levar esse paciente para UTI. Quem que vai? Está ocupado assim? Vou eu. Ah, mas você não era... Não, vou eu vou lá, deixa comigo e tal. E eu tinha uma sensação de propósito naquele momento tão intenso, em que em nenhum momento passou pela minha cabeça que eu podia pegar o Covid e ser uma vítima disso, porque todo o foco estava nessa questão do propósito. Foi muito interessante. Depois você cansa com um pouco de tempo, né? Chega na exaustão, mas foi muito bom. E eu liderei gente que não era muito experiente, e daí se voluntariou para ajudar. Tinha médicos muito experientes, mas também tinha uma equipe mais inexperiente, em particular os residentes do hospital se voluntariaram a estar lá, e eu escolhia ficar com eles menos experientes. Eu criei relação com eles, né? A oftalmo das minhas filhas era uma dessas médicas aqui. É um momento importante, e é servir. Não servir a si. Tá certo? Se o seu trabalho for bom, a sua carreira vai para frente, o seu projeto vai lá, o seu livro vai vender, o seu curso vai ser comprado. Mas o que você quer é que as pessoas sejam melhores por causa de você, ou que você tenha feito uma contribuição, que aquele paciente tenha saído por causa disso. E a narrativa que isso vai sair, que vamos dizer assim, congratula você, premia você, ela é secundária e ela é a consequência.
embora muita gente quer primeiro fazer a narrativa e depois ter as outras coisas. E isso não segura a longo prazo, nem a médio. Segura a curto. Vendo até seu Instagram e conversando um pouquinho com a Andrea, ela fala desse tempo do Covid, como você era apaixonado por estar ali servindo nos hospitais. Tem uma história que você lembra, assim, que seja muito forte no sentido de algo que te marcou durante, porque foi algo que pegou o mundo inteiro de surpresa. Ninguém esperava aquilo e ninguém estava preparado para aquilo. Tem várias histórias que marcaram, mas a maior parte das histórias que me marcaram tiveram a ver mais até com a minha equipe do que com os pacientes. E tem várias histórias marcantes do paciente, mas as pessoas não esperavam que a equipe fosse responder do jeito que respondeu, entrando e se voluntariando a estar lá de uma forma bastante sem pressão. E naquele momento eu tive frustrações às vezes com as pessoas que naquela hora que eu falei assim, gente, esse é o meu momento, eu fui treinado para essa hora, é a hora que eu vou ser mais do que assim, é a minha guerra, como assim eu não vou estar aqui? E aconteceu da gente ver pessoas que não queriam estar lá, mas também aconteceu de você ver pessoas que escolheram estar lá. Então, um momento que pode não parecer muito, e do ponto de vista de impacto para os pacientes não é grande. Eu lembro que eu estava com um amigo meu, geriatra, que se voluntariou a ficar na minha equipe, e estava conversando um pouco no local que era o café ali, e depois ele saiu, e tinha um médico bem jovem que falou, oh, doutor, por um acaso, esse médico que você está falando é o doutor Pedro Mendes, da UTI? Eu falei, não, esse é o doutor Zé Renato, da geriatria. Ele falou, não, porque eu passei em psiquiatria, nós somos residentes de psiquiatria, mas está tudo fechado, e aí falaram para a gente se voluntariar, quem quisesse. E como eu gostava muito de paciente grave, eu me voluntariei para ver os pacientes graves em terapia intensiva com o Covid. E, assim, foi espontâneo, era dele, ninguém obrigou, ele não era obrigado, ele podia ficar em casa. E a minha vontade naquele momento, e você sabia todo aquele mundo de coisas que tinham que ser feito, o mundo de pessoas que eu precisava, era de dar um beijo nessa pessoa. Embora, se você for ver o impacto aqui, e eu tenho certeza que ele fez o máximo possível, e conversando assim, os próprios líderes da UTI falam que era muito complicado você tomar conta de uma unidade de terapia intensiva com pessoas inexperientes, e talvez essa pessoa fizesse parte dessa questão de inexperiência que tivesse que ser treinada e que também leva a erros. Mas o voluntarismo dessa pessoa e de outras pessoas que tiveram lá, isso me marcou muito. E a gente usava sempre máscara, então ninguém via totalmente o rosto assim, e se cria relação, principalmente eu com os residentes da oftalmologia. E aí eu falava assim, olha, a gente vai daqui a algum tempo, quando isso passar, daqui a um ano, vocês vão continuar residentes da instituição, eu vou continuar aqui, a gente vai se ver no corredor e talvez a gente não se reconheça. E como assim a gente não se reconheça se está tão intenso o que a gente está vivendo? Aí eu falava que tinha aquela música lá, que era o Simple Minds, né? Que é Don't You Forget About Me. Que era assim, que a gente não devia esquecer, né? Daquilo que a gente viveu junto naquele momento. E até a médica que virou médica, uma vez que eu estava frustrado com alguém da equipe que eu achei que não estava dedicando e arrumou uma licença naquele momento que não precisava ter sido tão grande, deixou a equipe desfalcada. E ela viu a minha frustração e eu pensando, talvez eu esteja com o burnout daqui ou estressado com tudo que está acontecendo. E ela falou assim, você não me parece assim. Você me parece que está feliz. E eu acho que eu estava. Porque você estava fazendo o seu papel. Acho que sim. Como você falou, me preparei para essa guerra, me preparei para isso. Aquele momento foi toda uma vida me chamando. E quantas vidas salvas, né, doutor? Algumas salvas, outras não. A gente nunca sabe qual foi o impacto nosso real, mas a gente tentou. E o trabalho estava lá, né? Tava. Que é o que mais importa. Fala um pouquinho do Emergência em Alta. O que é o Emergência Alta? Como nasceu? Desculpa, eu te interrompi, desculpa. Emergência Alta é um programa de mentoria, né? Eu cheguei num momento da minha carreira em que eu tenho uma visão sobre a emergência e eu tenho resultados quando eu vou na emergência, eu consigo diminuir o número de pacientes, tempo de permanência, eventos adversos, desfechos. E só que
É claro que não totalmente, a gente muda a cultura com nossa presença, mas eu via que certas coisas ficavam muito dependentes de mim e eu nem sempre passava o que eu deveria passar. E aí eu tinha a ideia de preparar as pessoas para fazer o que eu faço, num programa tanto de passagem de conhecimento técnico, né? O professor continua lá, ele quer estar aqui, ele quer também discutir o caso. O meu melhor momento não é dando aula, é quando eu estou vendo um paciente junto com um aluno e explicando a minha visão do caso. Esse é o momento que eu acho que eu sou o melhor. Então, eu queria passar um pouco dessa experiência aqui com as pessoas, delas discutirem o caso comigo e fazer. E quando eu comecei, eu tinha ideia que eu ia fazer alguns Rodrigos, né? Alguns Rodrigos para espalhar uma certa mentalidade na emergência, e eu descobri que as pessoas têm grandes objetivos na emergência, mas não necessariamente o meu. Eles querem fazer um projeto de levar a medicina de emergência para outras áreas, tornar o médico de família mais familiarizado com isso, ou fazer um projeto de emergência mais voltado para o idoso, ou se desenvolver como professor. E não é ser exatamente eu, mas um projeto tão válido quanto, e um sonho tão importante quanto. E a gente acaba sendo um facilitador desses sonhos. E aí é um projeto que eu acabo me dedicando bastante às pessoas. Então, a minha ideia é nem ter muitos mentorados, né? Se eu começar a ter, eu vou ter que abandonar outras coisas que eu faço aos poucos. Mas, assim, eu sempre me dediquei muito aos meus residentes e eu quero dedicar ainda mais aos mentorados e a gente, quem sabe, fazer um movimento que transforme um pouco o maior problema de saúde pública que a gente tem, que é a emergência. O primeiro programa foi agora, poucos dias atrás, imersivo, ou já tinha tido outro? Isso aqui é imersão, que é outra coisa, um programa de um dia de aulas sobre emergência, foi o primeiro. Eu já tinha feito esses tipos de evento dentro de parceria com a Manoli, dentro do curso de emergência do HC, mas meu aqui, algo pessoal para os meus alunos que vieram me contatar, foi um programa de imersão. Mas a mentoria, eu tenho encontros online, uma vez por semana, a gente ainda encontra mais algumas vezes no fim de semana durante o ano de acompanhamento, né? É um programa que continua depois desse ano, para quem quiser continuar, a gente vai mudando um pouco a pauta e repete algumas coisas conforme a necessidade. E esse a gente começou... No final de fevereiro, a gente começou esse programa, a gente tem alguns mentorados, tem algumas pessoas que querem entrar no programa. Como é um negócio que exige uma certa dedicação e precisa ter o perfil, eu sempre faço a entrevista de quem vai entrar. Precisa fazer sentido para mim, que é uma pessoa que vale a pena eu ir atrás do crescimento dela, e precisa valer a pena para a pessoa também. Às vezes não é o que a pessoa quer, às vezes ela está se preparando para... uma coisa assim, eu quero prestar uma prova de título, tal, e tem outras coisas que também servem, e não necessariamente a mentoria. Então, a pessoa tem que sentir que é aquilo que ela precisa, e eu ter sentido que a pessoa vai se beneficiar, senão não vale a pena. Está muito ligado à questão de propósito que o senhor trouxe no início. Isso. Então, não é uma questão dar mentoria por dar. Tem que ter, de fato, um propósito por trás, tanto para o senhor como para o aluno. Eu me cobro muito quando eu vou fazer alguma questão da mentoria. Eu tenho aula pronta de qualquer coisa. Eu poderia chegar, pular a aula e tal, mas eu me preparo para cada única pergunta que eles podem fazer para fazer a melhor experiência que eles poderiam ter sobre tal tema. Se eles trazem uma dúvida, eu tento responder, e se eu não sei, eu vou atrás da resposta disso. Então, exige uma certa responsabilidade. E até nas primeiras vezes que eu comecei a fazer, eu falei, será que eu aguento ficar aqui com essa responsabilidade de ir aqui? Mas se tornou um momento prazeroso quando eu encontro. E aí eu vou, e a gente aprende também com os mentorados. A gente não é só passar, a gente aprende também. Eles trazem dúvidas, trazem experiências, trazem vivências diferentes, e você vai somando isso. Eles têm um network entre eles, né? Eu tenho um mentorado que é R3 de medicina de emergência, que conheceu outro que está sendo professor nessa área, os dois querem fazer projetos juntos, um livro, um já está criando o seu projeto de mentoria também, e as pessoas vão se ajudando, vai criando uma certa comunidade. Ainda é pequena a nossa comunidade, começou só agora em fevereiro, mas tem o potencial de crescer. E ali, então, acaba trazendo casos reais para ser tratados ali. Trazem. É assim, os meus mentorados, a gente tem um grupo lá que eles podem levar as dúvidas dele, mas muitas vezes, e tem gente que prefere,
manda, olha, eu tô com tal coisa, às vezes é um caso simples, nem é um caso tão complexo. Que antibiótico você daria aqui? O que você faria? Esse exame vale a pena? Olha essa tomografia aqui comigo. Você acha que tem alguma coisa? É quase como se tivesse de plantão. Nem todos usam muito isso. Tem uns que nunca me trazem dúvidas no plantão. Eles querem outras coisas, querem as reuniões, ou tem um projeto que vai ser desenvolvido um pouco mais para frente, mas também serve para isso, né? Serve para várias coisas. Na verdade, tem a ver com servir, né? Se a demanda, tipo assim, eu deixo uma terça, que normalmente é nas terças à noite que a gente faz, com uma programação fixa, a gente vai falar sobre parada cardíaca, vamos falar sobre ciência respiratória. E na outra a gente deixa meio livre para casos clínicos que eu atendi, casos clínicos que eles me trouxeram, ou às vezes uma demanda, olha, está tendo muito caso de dengue, eu queria que você discutisse protocolo de atendimento de dengue. E até estou querendo provocar eles, porque a gente deixou a parte mais de liderança, soft skills mais para o final do ano, e alternar um dia, vamos falar alguma coisa sobre perfis de liderança na emergência. Vou provocar eles para a gente mudar um pouco o foco de só medicina. Entendi. É uma mentoria em grupo, então, não é uma mentoria individual. Tem também a parte individual. As pessoas elas têm direito a pedir horas comigo. Olha, eu quero ser treinado para prestar num concurso X. Pois não, vamos ficar essa manhã aqui, vamos marcar uma manhã, você vem aqui, ou a gente faz online, ou eu vou onde você está, e vamos te treinar para passar isso. Eu não consigo fazer isso um monte de horas, mas dá para fazer. Até assim, olha, eu estou com problema no pós-intubação, iniciar a ventilação, eu queria um dia de discussão sobre isso aqui. Vamos lá, dá para a gente discutir na aula, mas dá para a gente sentar tete a tete e vamos fazer essa discussão. A gente adapta às necessidades, né? A gente adapta aqui para ajudar nos projetos. Eu quero fazer um curso disso aqui, você entrando nesse curso ajudaria muito eu conseguir divulgar ou ajudaria eu elaborar. Vamos em frente, é para isso que a gente está aqui. Se o senhor tivesse a chance de ser um ministro da Saúde ou auxiliar um ministro da Saúde, que é um trabalho aí de 4, 5 anos, o que você colocaria em prática na medicina? Olha, é um pouco complexo de a gente falar sobre isso. Eu não sei se eu jamais viraria um ministro da Saúde, porque isso significaria eu não estar com meus alunos e esse é o meu propósito. Mas tem muita coisa que a gente pode fazer na saúde. Saúde começa aqui, a gente começa com uma saúde que está subfinanciada, né? E isso é 60% dos nossos problemas. Então, a economia vai mal, a saúde vai ir mal, e isso tem uma correlação quase linear. Então, a gente tem que lembrar que tem essa correlação. E a segunda coisa, a gente tem muita irracionalidade na saúde. Então, a gente tem, por exemplo, aquele paciente que fica lá internado porque eu não tenho um cateterismo para fazer para ele imediato, e aí, só que ele fica 10 dias esperando esse cateterismo, só que eu tenho um custo associado a esses 10 dias que ele está no hospital, e eu tenho evento adverso, e às vezes ele morre de hospital, o hospital mata muita gente, né? Médico e hospital são bichos muito perigosos, se você puder evitar até certo ponto, vale a pena. Médico é importante, mas nem sempre, às vezes é intervencionista demais. Então, assim, eu gastei mais do que eu gasto de eu ir lá e pagar esse cateterismo para esse paciente fazer e ter uma resolução do quadro. Ou eu descubro que o paciente tem que fazer uma cirurgia cardíaca e eu deixo ele internado até o dia que tem a vaga da cirurgia, e isso são 6 meses. E nesses 6 meses coisas ruins acontecem e a mortalidade esperada em estudo, que seria X, na verdade acaba virando 3x por causa de um monte de coisas. A quem vai operar nem sempre é o médico mais experiente, e a gente acha que está tratando melhor do que se estivesse fazendo tratamento clínico. E a gente não estima o custo disso. Então, são gastos da saúde que eu gastaria aqui, equipando a rede em fazer esses exames mais rápido, mas eu evito outro gasto, que é deixar o paciente num corredor de emergência. E corredor de emergência é um grande assassino. Muita gente morre porque está no corredor de emergência. Por isso eu falo, é o maior problema de saúde pública no Brasil. Talvez esteja aí. Eu iria focar em resolver o problema da emergência. E depois, é claro, a gente investir em prevenção, e investir em fluxos racionais baseados em evidência, né? Sem aquela coisa maluca por só o tratamento mais caro, mas o tratamento eficaz, o tratamento que evita que eu precise do tratamento mais caro.
Se o senhor pudesse dizer algo para um médico recém-formado, uma coisa só, o senhor é uma enciclopédia de informação, né? Qual seria essa dica para quem acabou de se formar? Apesar de ser muito longa, né, a questão da medicina, a formação do médico. Eu acho que isso dependeria de qual é a pessoa e o seu propósito, mas todo mundo tem o potencial de ser o que quiser ser. A gente sempre olha para exemplos e quer ser isso e acha que é impossível ser. Todo mundo que se dedicar a querer ser isso, vai ser isso. E tem que confiar nela para isso. E dentro desse processo, ser ela mesma. Então, sempre foi um problema para mim, quando eu fazia uma entrevista, e sempre ia melhor aquela pessoa que não pedia desculpas para mim, para nada. Ela ia lá como ela fosse. Se você aprova, aprova. Se não aprova, whatever. Então... nunca tente mudar quem você é para agradar tal grupo, para você estar em tal posição. Você vai alcançar seja o que você quiser, e para isso depende do seu esforço e de ser você mesmo. Uau! Eu quero saber um pouquinho, antes da gente encerrar, porque eu tenho bastante proximidade com a Andréia. E aí a gente teve uma vivência de viajar. Fomos em amigos para Nova York, né? E ela fala muito sobre o doutor. Mas ela fala de uma particularidade que a gente consegue ver insights ali dentro da internet, né? O Rodrigo pai, porque o Rodrigo é pai de 2 meninas. Fala um pouquinho dessa experiência de ser pai de 2 meninas. É a experiência mais marcante da minha vida, né? Ser pai. A gente idealiza o que é o papel do pai, a gente ama a ideia, não ama tanta pessoa, né? Mas quando você tem o filho, as coisas mudam muito, né? Porque você começa a amar uma coisa mais do que você. E está na sua frente. Então, se sobra alguma coisa aqui, a coisa que você tem vontade, mas você sabe que a sua filha quer, você vai deixar para ela. E tudo, ela se torna uma prioridade na sua vida. Então, muda muito a perspectiva. A sua perspectiva para de ser egoísta. E as coisas nunca são perfeitas, né? Elas nunca. Você acha que você planeja assim, olha, eu cometi esse erro, eu cometi aquele erro, eu cometi aquele outro erro, eu não vou deixar ela cometer esse erro, eu não vou deixar ela fazer isso. Então você faz todo o plano e fala e tem certeza que as coisas. E de repente a realidade vem e ela vai, e ela não vai fazer o que você quer do jeito que você quer, não é desse jeito e não sei o quê, e tá ok. Só que você precisa aprender, porque é um exercício de ego aqui também, de você ver que todo aquele plano que você fez e que você estabeleceu, e que não era um plano também talvez seja sobre você, né? Mas era um plano para ela ser o melhor e o não sei o quê, vai ser totalmente desfeito para a pessoa que tem uma identidade e tal, e talvez essa ideia seja melhor do que a sua, e você está lá para tentar fazer ela chegar num lugar maior. Pai, você sofre também, né? Às vezes eles não querem falar com a gente, depois eles querem falar bastante com a gente, então é uma montanha-russa de emoções, né? Tem até um filme interessante que um título péssimo no Brasil, que eu tiro no Saculato, que era um pai super estressado com um filho que sofria bullying porque era muito tímido e tal, e ele vivia num sofrimento daquilo que ele queria que as coisas dessem certas, e aí numa hora dá certo que o filho faz uma puta jogada no beisebol, até meio por um acaso, e daí ele vira o ídolo, e se ele tivesse errado a bola, se ele tivesse feito aqui, e a mãe, mas não errou, e não sei o que, ele preocupado, e aí vem uma senhorinha idosa, demencial, e fala assim, não, e fala uma analogia do carrossel e da montanha-russa, meio que dizendo que ser pai é a montanha-russa. Uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo preocupado com o seu filho, e que no final, ele, que analogia mais besta, e no final está lá uma coisa lá, ele se divertindo e um caos acontecendo, e ele começa a se sentir na montanha-russa, e é isso. A montanha-russa você está com medo, mas você também está em êxtase, e esse êxtase sempre vem acompanhado de medo, e a alegria que você tem, muitas vezes, ela é vinculada à tristeza quando alguma coisa acontece com eles, né? Então, é uma montanha-russa.
mas eu não trocaria ela pelo carrossel. Uau! Doutor, eu queria agradecer sua presença. Foi um prazer enorme estar com o médico aqui pela primeira vez. Prazer foi Muita meu. sabedoria, muito entendimento. Muito obrigado. Foi um enorme prazer.